Existe um papo sobre soberania nacional. Não sei se você já ouviu falar disso, mas semana passada percebemos quando o Trump anunciou a tarifa, o Lula reagiu falando que o Brasil é dos brasileiros, com aquele slogan que ele estava tentando fazer colar e realmente agora colou esse discurso, e isso fez com que a popularidade do presidente Lula aumentasse. E é muito interessante que o próprio Trump fez com que o presidente Lula aumentasse sua popularidade. O Trump meio que ajudou como um aliado inusitado, estranho, para a eleição de 2026. Vamos falar muito sobre essa questão da soberania nacional nesse vídeo. Primeiramente, eu ouvi nessa tarde que o Lula falou sobre terras raras, sobre minérios, sobre essa descoberta, né, que as pessoas e os cientistas estão fazendo, e o Brasil já é o segundo colocado nessa quantidade de terras raras. O primeiro colocado é a China, e os Estados Unidos têm mostrado interesse em explorar essas terras raras aqui dentro do Brasil. Vamos ver esse vídeo e vamos debater melhor sobre essa questão, como que a soberania nacional pode sim virar narrativa. Coisa chamada minerais críticos. Eu achava que era crítica, era nós seres humanos, mas mineral crítico, fala mal de que esse mineral? Ou seja, e aí o pessoal fala terra rara. Tudo isso é coisa nova. Se para um geólogo era coisa antiga, para nós normais do planeta Terra, tudo isso é novidade. Aí eu fico sabendo que os Estados Unidos vão ajudar a Ucrânia, mas ele está querendo ter privilégio nos minerais críticos da Ucrânia. Esses dias eu li a matéria que os Estados Unidos têm interesse nos minerais críticos do Brasil. Ora, se eu nem conheço esse mineral, ele já é crítico, eu vou pegar ele para mim. Por que eu vou deixar para outro pegar? Então nós estamos construindo uma parceria dentro do governo, com a criação de uma comissão ultra especial, primeiro para que a gente faça um levantamento de todo tipo de riqueza que o Brasil tem no seu solo e no seu subsolo. Até agora me parece que nós só conhecemos o equivalente a 30%. Então nós temos 70% do nosso território e das nossas riquezas que não foram ainda pesquisadas. E nós temos que dar autorização para a empresa pesquisar sob o nosso controle. A hora que a gente der autorização para uma empresa que ela achar, ela não pode vender sem conversar com o governo e muito menos ela vai poder vender a área que tem o minério. Porque aquilo é nosso. Aquilo é de uma pessoa chamada povo brasileiro. E o povo brasileiro tem que ter direito de usufruir Presta bem dessa atenção. riqueza que essas coisas podem produzir. Olha como que ele está vendendo esse discurso muito bem elaborado. E eu acredito que realmente tem que ser nesse caminho que o presidente deve seguir. A soberania nacional é muito importante para a gente criar um país realmente desenvolvido. Essa questão é muito preciosa e vai tirar a gente dessa colonização econômica, essa dependência econômica das potências estrangeiras. Foi um ponto bem acertado, mas nem tudo é bonitinho, nem tudo é enfeitado, porque isso tem um grande motivo por trás. É uma narrativa que colou bem com o governo para ganhar essa popularidade. Aqui a gente pode elogiar sim as medidas do governo, mas temos que olhar criticamente todos os atores políticos envolvidos ali dentro. Ninguém é santo dentro do jogo eleitoral. Vamos dialogar mais isso, vendo essa matéria importante que eu faço essa análise, esse artigo que eu faço essa análise sobre a narrativa política e como que isso daí, da taxação do Brasil, de importação do Trump, beneficiou a popularidade do Lula e olha como que ele vai reforçando esse discurso. Vão tentar te manipular dentro desse jogo político. E eu quero vir com vocês, ponto a ponto, dialogando e entendendo cada nuance dessa política. Por isso, ative o sininho e se inscreva, para você não perder nenhuma nova análise e nem notícia.
Trump ajudou Lula para a campanha de 2026. Essa é uma análise que eu fiz e que eu vou deixar na descrição, essa análise que eu faço sobre essa narrativa, sobre esse aspecto político e como que Trump ajudou o presidente Lula nessa questão da soberania nacional. E isso encaixou como luva para o discurso do presidente Lula, como você viu. O presidente Lula estava com uma baixa popularidade, ele conseguiu recuperar essa baixa popularidade graças ao discurso da soberania nacional. E também nós não podemos ser ingênuos com essa questão da tarifa do presidente Trump. Por quê? Porque não é só pelo presidente Bolsonaro, existe uma conjuntura internacional. O presidente Lula tinha feito a reunião do BRICS. Aqui, o Brasil tinha conversado sobre desdolarizar, tirar o dólar como um principal mediador de negociações comerciais. E isso fez com que o presidente Trump falasse, pô, o Brasil vai sair da minha zona, eu preciso ameaçar também ele. Ele tirou de pretexto também uma argumentação sobre a questão do Bolsonaro, da prisão do Bolsonaro. E eu acredito que as duas versões sobre essa questão do BRICS e essa questão também do Bolsonaro tenham se juntado e o Trump utilizou isso como uma cartada em cima do Brasil. Esse gráfico mostra de forma crucial como que a popularidade do Lula estava caindo e como que ela aumentou com a questão da soberania nacional. Então, o jogo eleitoral, a estratégia eleitoral que a direita vem fazendo não está adiantando. Está beneficiando o candidato do PT. Está beneficiando o Lula. 41% quando tem a queda, né, histórica, e aqui é de uma pesquisa, mas as outras pesquisas apontavam uma queda ainda maior. E depois ele resgata toda essa popularidade quando a gente vê esse cenário do segundo turno. Porque, analisando o segundo turno, a gente tem mais ou menos a noção como que está o número de adeptos, da popularidade, etc. E olha como que ficou. O Lula e o Bolsonaro empatavam, aqui em cima o Lula e o Bolsonaro empatavam, e depois distancia. Como que essa questão prejudicou a popularidade do Bolsonaro e melhorou a popularidade do presidente Lula. Aí aqui tem todo o jornal que eu estou fazendo e que eu quero continuar fazendo para vocês, um conteúdo especial para vocês, sobre minhas análises, sobre acerca da política, de todas as suas movimentações. Você pode ter tempo mais para ler e destrinchar ponto a ponto. Aqui eu vou passando pelos pontos principais. E o ponto principal, e é o ponto alto desse vídeo é a questão da narrativa política. Existe um campo de estudos que ainda não é muito explorado e que eu estou explorando, e eu quero explorar com você, unicamente com você, exclusivamente, porque ninguém vai falar sobre isso, sobre a questão da narrativa política. A história que tem por trás da política. Por quê? Quando a gente está numa eleição, é contada mais ou menos uma história do que está acontecendo. Existem heróis, esses heróis você vai votar nesses heróis. Existem vilões, pessoas que você não gosta, então você vai votar em pessoas totalmente o contrário. Então vai ter pessoas que você gosta e pessoas que não gosta dentro de uma eleição presidencial, de governador, de prefeito e etc. Quando um candidato consegue encaixar essa narrativa de super-herói, de herói, um arquétipo, um simbolismo de herói, que ele vai salvar a pátria, o salvador da pátria, melhor falando, ele consegue reverter muito voto para ele. Mas o que isso tem a ver? Você pode me perguntar, o que isso tem a ver com a tarifa? Simples. O presidente Lula estava numa narrativa, num discurso
de união contra o bolsonarismo, contra o autoritarismo. Estava numa mensagem muito de paz e amor. E o governo estava derretendo, mesmo passando com essa mensagem. É unir para vencer do reacionarismo, de outra palavra que eu não posso falar. Esse discurso de união faz a força, no começo é bom, mas aos poucos, quando você chega no poder, esse discurso enfraquece. Você já ganhou a disputa, você já ganhou o cargo, a missão que você queria, já se cumpriu. O que vai se estabelecer depois dessa missão? Aí é onde que quebra a popularidade do governo Lula. O Lula vem enfraquecendo com a questão do Pix, vem enfraquecendo com o preço dos alimentos. Todo mundo sabe disso, com a taxa de juros que está um absurdo. Todo mundo sabe disso. Às vezes o efeito não é proposital, como que a gente viu, não é proposital. O Bolsonaro articula com o presidente Trump, o filho do Bolsonaro, para taxar o Brasil. Você vendeu e caiu de bandeja no colo do presidente Lula. Caiu isso no colo dele, de falar, pô, vou fazer com que eles sejam meus inimigos. E que são inimigos, mas ele discursou sobre isso como salvador da pátria. Olha, o Bolsonaro é a favor dos interesses não do Brasil, e sim dos americanos. Ele está querendo prejudicar o seu próprio povo. E isso quebra totalmente o discurso nacionalista, patriótico da família Bolsonaro. Ele conseguiu encaixar a questão do herói, da figura mitológica do herói, no Lula. Porque ele está salvando realmente o povo. Viu como que vende um discurso? Viu como que é uma narrativa? Aí aqui, dentro dessa minha análise, eu monto um gráfico, um esquema, nem um gráfico, é um esquema, que a gente percebe logo como que se encaixou a narrativa política no colo do presidente. Às vezes, todo herói precisa salvar alguém, uma princesa, porque a gente percebe, dentro dos filmes, dentro das séries, esse esquema sempre sendo utilizado. E isso vale para a política. O herói precisa salvar a princesa. Mas ele vai ter que derrotar o vilão, porque esse vilão tá acabando com a princesa. E olha como que a gente identifica isso. Vilão, os traidores da pátria. Como você vê aqui, ó, no gráfico aqui em cima, ó. Traidores da pátria, família Bolsonaro e Trump. Encaixou certinho dentro desse esquema. É isso que eu tô falando. Eu não estou criticando ninguém, eu estou falando os fatos que estão aqui na mesa. Construiu a narrativa que o Lula queria. Fez com que o Lula tivesse mais esperança de disputar em 2026. Herói, salvador da pátria. Quem é o salvador da pátria? O Lula. A princesa, o povo que está sofrendo com as tarifas. Vai aumentar o preço dos alimentos, do transporte. Ou não. Tudo vai acontecer aqui, mas você sabe que vai trazer prejuízos você taxar a importação do Brasil, porque o Brasil depende da venda e a exportação para os países desenvolvidos. O Brasil não conseguiu sua independência econômica. Para não falar que eu estou ficando maluco, para não me rotular de louco como que eu escrevo. Outros exemplos eleitorais, isso aconteceu e a esquerda e a centro-esquerda ganhou. Os Estados Unidos taxar um país para prejudicar a popularidade de um líder de esquerda não deu certo. Por que não deu certo? Canadá e Austrália. Vamos ver esses dois exemplos. Canadá, o partido do primeiro-ministro estava mal das pernas, estava caindo em popularidade, convocaram eleições mais cedo. Só que com essa taxação, os conservadores, a direita, era a favorita, foi derretendo porque a esquerda foi falando, olha aqui, a centro-esquerda, olha aqui, estão contra os nossos interesses nacionais. A Austrália aconteceu a mesma coisa. São exemplos que você vê que a tarifa, no meio da eleição,
prejudicou o candidato da direita que estava mais alinhado aos interesses do Trump. E no México também aconteceu isso. Só que a popularidade da presidente do México aumentou. E ela fez um slogan, uma campanha, e aumentando a popularidade. E a esquerda conseguiu ter mais esse verniz nacionalista, patriótico. Aí escreveu assim, Made in México. E o presidente Lula, o que ele fez? Pegou também isso. Isso aqui foi postado no Instagram do governo e também do presidente. Venderam a narrativa. A soberania nacional é uma narrativa que o governo usou a seu favor. E se você quer receber essas minhas análises daqui, vai lá no link que está aqui embaixo na descrição e coloque seu e-mail, aí você vai assinar gratuitamente sobre essas análises. Então vocês perceberam que a soberania nacional virou uma narrativa do governo. E eu não vim aqui falar que essa narrativa é boa ou ruim, tem interesse por trás disso. Claro que tem interesse, todo político tem seu interesse. Não podemos aqui nos enganar de achar esse político não faz as coisas pelo interesse, pelo voto. Mentira, todos os políticos fazem esse discurso para ter voto na eleição. Eles querem maximizar os seus lucros, eles querem maximizar os seus benefícios. Quanto mais rápido. Então você vai percebendo que os governos vão criando histórias, vão criando narrativas por conta disso. Só que a gente precisa olhar como essa narrativa é boa para mim. Se isso está beneficiando o meu país. Se isso está beneficiando o meu país, essa narrativa parece boa. Mas, claro, não podemos perder de vista os interesses dos políticos. Porque nenhum político é bonzinho. Essa é a minha análise de hoje. Se você gostou, quer saber mais, quer debater comigo, debate comigo. O que você achou dessa questão da soberania nacional? Foi uma boa jogada do governo? Ou o governo vai logo se desfazer disso a qualquer oportunidade, a qualquer outro fato? O que você acha que o governo vai fazer diante a esse tema da soberania nacional?